São 10 horas e 50 minutos, 10 para as 11 em São Paulo, e há uma iniciativa tomada pela Prefeitura de São Paulo para que se volte a ter lacre nas placas de motos, exatamente para evitar a prática de crimes. Vocês vão lembrar que os lacres do Detran eram comuns nos veículos, depois eles foram abolidos e hoje você não tem mais. E fazia toda a diferença. Com um lacre, você sabia que aquela placa não podia ter sido adulterada, o que acontece demais hoje. Essa iniciativa para fazer esse pedido para o Ministério dos Transportes é da Secretaria Municipal de Segurança Urbana com o secretário Orlando Morando. Bom dia, secretário, tudo bem? O senhor pode explicar um pouquinho essa iniciativa para a gente, por favor? Bom dia, Marco Antônio Sabino, Danilo Gobato, prazer estar com todos vocês da Rádio Bom Bandeirantes. dia. A verdade, na semana passada, quando o prefeito Ricardo Nunes anunciou o balanço dos 6 meses do Smart Sampa, a gente apresentou todo o diagnóstico do trabalho que o Smart Sampa vem desenvolvendo em prol da cidade de São Paulo, no combate à violência, à criminalidade e trazendo de volta uma cidade mais segura e melhor para se viver. Um dos pontos ainda que nós precisamos combater é, sem dúvida nenhuma, o uso da motocicleta por criminosos. O que nós identificamos nesses primeiros 6 meses da minha atuação aqui na Secretaria, do Smart e o diagnóstico apresentado para o prefeito Ricardo Nunes, está claro para todas as autoridades de segurança que a moto passou a ser uma ferramenta tão útil para o criminoso quanto a arma. Basta ver os últimos grandes crimes e tristes de grande repercussão da cidade de São Paulo, os criminosos estavam se utilizando de motos. E ao mesmo tempo, nós percebemos que essas motos ou são adulteradas, ou são roubadas, placas de roubo e furto, ou são placas, Sabino, pior, que você compra sem nenhum controle pela internet. Se você entrar agora em qualquer site de venda, você vai identificar imediatamente placas disponíveis para serem vendidas. E o que é pior, o criminoso ou aquele que quer se valer de uma prática criminosa, compra essa placa pela internet e simplesmente coloca numa motocicleta e anda pela cidade. É óbvio que cabe às autoridades fazer o controle, fazer a fiscalização, mas nós precisamos lembrar que a frota de motos na capital é de 1,1 milhão de motocicletas. Quer dizer, fisicamente, para você fazer essa fiscalização é difícil. E percebeu-se que os criminosos estão se utilizando mais das motos depois que deixou de se exigir o lacre. Então, na prática, voltar o lacre é uma forma da gente conter estas placas adulteradas que hoje são colocadas livremente, sem nenhum controle, com total facilidade. A prova maior disso, quando do esclarecimento do crime, triste, aliás, do Vitor Medrado, o ciclista que foi brutalmente assassinado ao lado do Parque do Povo, a chamada manhinha do crime, quando ela foi presa em Paraisópolis, tinham mais de 10 placas de motos dentro da casa dela. Então, quer dizer, troca de placa uma moto que está sendo utilizada pelos criminosos, como se você trocasse de boné, de roupa, de tênis. Então, o prefeito Ricardo Nunes oficiou o Ministério dos Transportes, através do ministro Renan Filho, pedindo para que volte o lacre ou que se busque um controle para que simplesmente você não fique alterando placas de motos numa cidade como a de São Paulo, do tamanho da importância de São Paulo, simplesmente como uma ferramenta à disposição do crime. O que está claro para nós hoje da Secretaria de Segurança Urbana, que a forma deliberada que você pode alterar uma placa de uma moto, tirar e pôr a placa de uma moto sem nenhum controle, simplesmente com uma chave ou com uma borboleta, passou a ser uma ferramenta fácil, livre e à disposição de criminosos na cidade de São Paulo e com certeza dentro da região metropolitana.
Secretário, bom dia. Aqui é o Danilo Gubato. Obrigado aqui pela atenção com a Rádio Bandeirantes. É claro que toda iniciativa, toda tentativa é da gente reconhecer mesmo, não é? Principalmente no que diz respeito à segurança urbana. A volta dos lacres é a única medida, é o único jeito, ou tem outras que vocês estão debatendo aí, estão discutindo, que já foi ventilado e que pode virar aí mesmo na prática para coibir tudo isso que a gente tem visto e acompanhado aqui na cidade de São Paulo? Danilo, na verdade, o lacre era uma ferramenta de controle pré-existente e que funcionava muito bem. Afinal de contas, um cabo de aço com lacre em chumbo afixava a placa especificamente naquele chassi, naquela moto, na época carros e caminhões. Com a chegada da placa Mercosul, abriram mão disso. Se você olhar pelo viés da desburocratização, colaborou, é inegável. Ao mesmo tempo, desburocratizou para o criminoso, que troca a placa. Se você pegar em outros lugares, em alguns estados americanos, a placa é do proprietário. Então você tem uma placa vinculada à pessoa física e não ao veículo. Essa poderia eventualmente ser uma decisão. O que não pode é a forma que está hoje, que você compra uma placa por R$ 20 na internet, R$ 26, entregue em casa em questão de horas para você, no lugar de você ter uma placa com controle através do Detran, do Conatran, essa placa é fria. Então, quer dizer, ficou fácil para o criminoso usar motos sem uma identificação da placa verdadeira, pela praticidade que a ausência do lacre trouxe a essas motocicletas que, infelizmente, passou a ser utilizadas com total tranquilidade por criminosos na cidade de São Paulo. Então, se você olhar, o lacre nos daria um controle de fiscalização, até mesmo visual, na própria abordagem que a GCM de São Paulo passou a ter prerrogativa por decisão do Supremo Tribunal Federal, para a gente poder fiscalizar e identificar esta placa pertence a essa moto, o lacre é devido e o veículo automotor, no caso a motocicleta, anda legalmente. O que hoje não tem controle, e aí posso afirmar, pelo volume de motos, são 1.100.000 motos na cidade de São Paulo, essa forma deliberada de ficar alterando. Então, nós estamos abertos ao debate. Caso o Ministério do Transporte, o ministro, o Renan Filho ou a sua equipe queira discutir conosco, estamos à disposição. Mas, entendendo que o lacre, que foi a solicitação do prefeito Ricardo Nunes, o retorno dele nos trará de imediato um melhor controle para a gente coibir a prática criminosa que, infelizmente, a motocicleta passou a ser mais uma ferramenta. E todos vocês noticiam, reportam que, infelizmente, os crimes, seja dos pequenos delitos ou dos grandes, a motocicleta passou a ser uma ferramenta atrelada aos atos criminosos. Ô secretário, mas justamente, né, pegando esse gancho, né, queria ter aqui a oportunidade de falar sobre isso, porque outro dia, passando aqui mesmo na Avenida Morumbi, a caminho aqui do trabalho, do Grupo Bandeirantes, eu vi um motociclista com uma facilidade, pegando a mão aqui, uma mão no guidão e a outra tampando, né, a placa traseira com uma facilidade. Então isso não é pego nos radares, não é pego pela CET que está ali, né, anotando no bloquinho. Marco Antônio Sabino e eu já discutimos aqui no Manhã Bandeirantes algumas outras sugestões, né, alternativas, soluções de colocar, né, Sabino, no capacete ou de colocar também na bag, né, nas bags de entrega, não é? Isso tem avançado, secretário? Olha, essas medidas são complementares e importantes, reconhecidas por nós como necessário. A mesma placa da moto, e aí tem que ser a placa verdadeira, naturalmente, né? Ela poder estar fixada no baú de entrega dos aplicativos disponíveis e também no capacete. Isso seria uma ferramenta para ajudar e, ao mesmo tempo, coibir essa alternância de placas frias, roubadas, adulteradas, que hoje se faz valer. Seriam medidas. Agora, é importante lembrar que todas essas medidas cabem a uma decisão nacional. Afinal de contas, na Federação Brasileira, o Código Nacional de Trânsito é o mesmo para todas as cidades. Aliás, Danilo e Sabino, me permitam que é um equívoco do Brasil tratar o Código Nacional de Trânsito sobre o território inteiro de maneira igualitária.
Isso poderia muito bem ser deliberado para que as assembleias legislativas pudessem tratar. Os estados não são iguais. A realidade de São Paulo não é a mesma do Amazonas, sem desmerecer nenhum, mas são frotas diferentes, com magnitude e tamanhos muito desproporcionais. Infelizmente, isso não ocorre no Brasil, né? Então, você tem o mesmo Código Nacional de Trânsito para realidades que são totalmente distintas. Nós estamos vendo agora a polêmica do uso das motos por aplicativo em transporte de passageiro, que, aliás, o governador Tarcísio sancionou a lei, que foi um empenho total do prefeito Ricardo Nunes para que este meio de transporte não se faça valer dentro da cidade de São Paulo, considerando o risco que ele leva aos passageiros. Então você vê que o Código Nacional de Trânsito ele não está compatível com a realidade das cidades. Se fosse dentro dessa realidade, a Assembleia Legislativa tomou a iniciativa, a deputada Carla Moranda é uma das coautoras da lei, e foi por total empenho do prefeito. Quem brigou duramente, foi atrás, atuou com os deputados estaduais, foi o prefeito Ricardo Nunes e agora o Tarcísio acertadamente sancionou. Então você percebe que tem muitas discrepâncias para que a gente possa evoluir dentro da legislação de trânsito brasileiro. Secretário, não podemos ter mais blitz de motos, agora inclusive com autorização da Guarda Civil podendo atuar nisso também? Sabino, estamos fazendo, inclusive coibindo uma prática, que é importante lembrar, nós temos um efetivo grande, são 220 motos só da GCM de São Paulo, além das motos da Polícia Militar. Mas nós estamos falando de uma frota só da capital, fora as que entra e sai todos os dias, de 1.100.000. Uma desproporção 50 vezes, né? O que é importante? 50 não, 5.000 vezes, para 1.100.000, 5.000 vezes. O que hoje a gente já identificou e a GCM está combatendo? Eles têm um dispositivo no guidão que é um cabo de aço com um botãozinho que eles puxam a placa da moto quando eles vão passar em radares. Então, quer dizer, eles se fazem valer de ferramentas para burlar a fiscalização e a legislação de maneira sem nenhum critério. Então, quando ele vai passar por um radar, ele aperta, a placa sobe, naturalmente você não consegue identificá-la. Isso tudo é possível porque não tem um lacre. Se você tivesse um lacre que afixasse a placa no chassi, como sempre foi feito no passado, isso não seria possível. Então, quando nós defendemos o retorno do lacre, é porque temos a clareza de que hoje não há controle e nós reconhecemos, pela frota existente, a dificuldade de você fazer uma fiscalização o tempo inteiro numa frota de 1.100.000 motos. Queria agradecer a participação aqui no Manhã Bandeirantes, o secretário Orlando Morando Júnior, secretário municipal de segurança urbana. Realmente as motos são um problema na segurança da cidade. Tudo que se puder fazer para fiscalizá-las melhor deve ser feito mesmo. Secretário, muito obrigado. Bom dia para o senhor. Obrigado, Sabine. Olha, colaborando com o tema, está em teste as câmeras que o prefeito Ricardo Nunes determinou para a gente colocar nas motos da GCM e da Polícia Militar da cidade de São Paulo, para a gente também identificar placas adulteradas. Então, todas as medidas em andamento para a gente coibir essa prática e tirar criminosos de circulação sobre motos na cidade de São Paulo. Obrigado ao secretário Orlando Morando, atendendo aqui a Rádio Bandeirantes. Boa semana, hein, secretário? Obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês.